Oi pessoal, queridos pais, queridos estudantes de high school, tá chegando a hora, muito bom ter vocês aqui com a gente. Se você está aqui, é porque o seu high school vai acontecer daqui a pouquinho. E que bom que a gente está tendo esse encontro, porque hoje a gente vai falar sobre todos os assuntos que você precisa saber antes de você fazer a sua viagem, antes de você dar o play no seu high school. Que bom ter vocês por aqui, é um dia cheio de conteúdos, cheio de informações e eu quero pedir para que todo mundo fique com a gente aqui até o final e se ficar alguma dúvida, não deixe ela passar. É só você falar com uma das unidades da CI, essa que ofereceu para você o seu programa de high school, para que você tire todas as dúvidas, além de todo esse material, de todo esse conteúdo que a gente está passando para você aqui nesse minuto. Se você está aqui é porque está na hora, está chegando a hora de você fechar sua mala daqui a pouquinho e você partir para o seu high school. Antes de a gente começar aqui nesse dia, nesse nosso encontro, eu quero que você assista um vídeo que a gente vai colocar agora para você sentir o gostinho de como é a sua experiência a partir de agora. Fazer um high school é vivenciar a cultura de um novo país. É você buscar a fluência de um novo idioma. Tudo isso na melhor fase da sua vida, onde os novos conhecimentos são assimilados da maneira mais fácil. No high school, você pode fazer até 3 anos do seu ensino médio em um outro país e ganha independência e maturidade, além de fazer amizades com estudantes do mundo todo. Tudo isso de uma maneira diferente do que você está acostumado no modelo de ensino brasileiro. As aulas terão uma nova dinâmica, com um jeito inovador de ensinar e aprender. Essa experiência será um grande diferencial na sua vida profissional e acadêmica. Eu espero que essa experiência seja incrível, que eu cresça muito e que seja a melhor experiência da minha vida. Novas experiências, novas amizades, tudo novo. Uma cultura nova, aprimorar meu inglês e criar mais independência. E eu espero ser muito feliz fazendo essa viagem. Onde eu vou morar? Como será a minha escola? Será que eu vou me adaptar? A partir de agora, tanto aqui no Brasil como no exterior, eu vou te garantir que você vai ter todo o suporte de pessoas super especializadas quando o assunto é intercâmbio. The school is a fabulous place to come. It's got a diverse population of students from all over the world, with about 1,500 students. O high school é uma experiência incrível. O estudante pode fazer o ensino médio estudando um semestre ou um ano no exterior. Tem que vir de braços abertos. Essa angústia, esse frio na barriga, o choro na hora de despedida são coisas normais. Cheguei um pouco tímido, mas o pessoal aqui eles realmente te acolhem, porque tá todo mundo no mesmo barco, tem que todo mundo se ajudar no fim das contas. Tudo começou com uma amiga que me apresentou a CI. E aí, desde então, eu fui me interessando mais pelo assunto de vir para outro país, fazer intercâmbio. E aí, até que eu conversei com os meus pais e aí acharam boa a ideia. Ele faz inglês desde pequenininho e ele sempre falou que queria estudar fora, desde 4, 5 anos de idade. Crescimento pessoal, crescimento intelectual, ele vai aprender muita coisa. Lá ele vai ter que aprender a se virar, aprender a fazer as coisas. Então eu acho que vai ser assim uma evolução. Ele tá bem certo do que ele quer. Minha mãe e meu pai tiveram ideia juntos e eles chegaram em mim e falaram: Duda, você quer fazer intercâmbio? Eu falei: eu quero fazer intercâmbio. Você vai encarar todos os desafios? Vai encarar todos os desafios. Eu espero que seja o começo, que ela vá mais vezes, né, que ela possa estar sempre buscando algo mais. É uma oportunidade que a gente não teve, não está dando conta de dar. É mais nova, vai também. Que é uma coisa que eu sempre sonhei, sabe? Uma coisa que eu sempre pensei em fazer. Então tá realizando um sonho pra mim é muito legal, é muito massa. Um estudante pode fazer na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia. Tem diversos países onde o estudante pode estudar localmente, numa escola secundária, diversas disciplinas e até se formar lá fora o ensino médio. O
papel do líder é acompanhar os estudantes, né? Normalmente até o destino final ou até uma parte do destino, onde tiver a maior quantidade de alunos indo. E se tiver alguém que vai pegar algum outro voo, a gente acompanha até o portão de embarque também para deixar o estudante já lá certinho no lugar onde ele vai embarcar. Tô agora aqui no aeroporto de Guarulhos, embarcando para o Canadá. Então a CI me convidou para mostrar um pouco dessa experiência. Para vocês conhecerem minha escola, minha família, minha rotina, sobre a cultura canadense junto comigo. Vem comigo. E é isso, eu tô muito feliz. And the academics are strong. We have honors classes, we have classes in different languages, and just about anything that you want to take here is available. O que eu gosto daqui é que a gente tem aulas diferentes, como por exemplo mecânica, ou então até mesmo carpintaria, até culinária, o que é bem legal. Quando a gente fala cada vez mais inglês, a gente acaba às vezes raciocinando uma frase em inglês e era para ser em português, ou em português que era para ser em inglês. Eu acho isso muito legal porque parece que meu inglês está cada vez mais solto e mais natural. Tenho criado independência, estou aprendendo aos poucos. Tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram, tudo que eles falavam ao longo dos anos e que eu não entendia nada, hoje eu estou botando em prática, hoje eu sei o que eles estavam querendo dizer. E com a internet, com o celular, a gente ainda mantém contato, a gente sempre se liga de noite para conversar um pouquinho. Meu cotidiano está sendo bem diferente do que era lá no Brasil. Agora eu acordo, eu pego o ônibus para ir para a escola. Uma rotina assim, bem agitada, mas muito gostosa, então assim, é uma coisa bem diferente do que eu vivo lá no Brasil. Eu faço bastante coisa, tenho atividade o dia inteiro. A gente faz muitas amizades aqui. A gente tem, às vezes, alguns trabalhos que eles chamam só intercambistas, então a gente conhece todos que tem aqui na escola. Então são vários países diferentes. Final de semana, normalmente, eu e o pessoal, a gente sempre tenta ver programas diferentes. Eu sempre tento olhar coisas que normalmente no Brasil eu não faria. Como eu sou de Brasília e lá não tem praia, aqui normalmente eu vou pra praia. O João do Brasil é uma pessoa diferente da pessoa que já tá aqui. Eu já consigo perceber a diferença em mim mesmo estando aqui apenas há 3 dias de fazer 2 meses. E eu ainda vou ficar mais 4. Então, tá sendo bem legal. Estuda bastante, aproveite todas as oportunidades, seja educado, seja bonzinho, que você é muito bonzinho. E aproveita, quando você voltar, a mãe vai estar aqui te esperando de braços abertos. Que você possa desfrutar de tudo e de toda oportunidade que aparecer na sua frente. Filha, aproveita. É oportunidade ímpar. Vai com Deus, seja forte. Tá tudo certo. Papai te espera. Você e a Carol são a nossa vida, são os nossos maiores tesouros. E em breve a gente tá junto de novo. Te amo muito. Muito bom, que experiência maravilhosa, e daqui a pouquinho é você que vai estar vivendo essa emoção de fazer um high school, de fazer o seu ensino médio em um outro país. Isso é muito bom. E depois você vem contar aqui pra gente, não deixa de contar pra gente a sua experiência. Vamos começar então? Eu quero trazer para vocês aqui, ela que é especialista em educação internacional, sabe tudo quando o assunto é high school. Ela que pegou a matrícula aqui de todo mundo, de todos vocês que estão acompanhando a gente, que estão assistindo a gente, passou sua matrícula ali por ela e ela vai contar detalhes de como é todo esse processo até você chegar aí nesse momento de embarque. Então, quero convidar aqui a Lisa Yoshitani, especialista. Vili. Tudo bem com você? Tudo bom? Beleza. Oi, gente. Ô, Lisa, tá na hora dessa galera viajar. Sim. Já falei bastante aqui sobre isso com eles. Verdade. Como é que é isso? Como é que é esse momento de preparação? Eu acho que esse nosso encontro de hoje aqui é o mais importante, né? Sim, é fundamental. Toda orientação que a gente vai falar hoje é fundamental que vocês prestem atenção. Ô Lisa, tem gente aqui que vai fazer high school nos Estados Unidos, tem gente aqui que vai fazer high school no Canadá, tem gente aqui na Inglaterra, tem gente... Quais lugares aqui? Quantos lugares? Todos os lugares de high school?
A gente tem 13 países, né, Willy? 13 países. 13 países a CI contempla aí todos os programas de high school no mundo todo. Então tudo que você vai trazer pra gente aqui de informação é exatamente o que todo mundo, independente do país, independente do lugar que você vai fazer o seu ensino médio, seja por um semestre ou um ano letivo ou uma etapa aí do programa de high school, você vai trazer todos esses detalhes. Isso mesmo. Então bora, tá com você. Galera, vai comentando, vai trazendo as suas dúvidas. Não esquece de lembrar que todas as unidades da CI estão prontas para te ajudar a partir de agora, a partir de sempre, né? Desde sempre as unidades da CI estiveram com vocês, mas eu quero que você traga as suas dúvidas para que hoje seja o momento de decisão. Já pegou sua mochila, já pegou sua camiseta? É só falar com a sua loja da CI, a sua unidade da CI, que a gente vai te ajudar. Lisa, tá com você, tô por aqui, qualquer coisa me chama. Obrigada. Boa reunião para vocês. E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos falar de coisa boa, que são os preparativos do seu high school. Antes de começar com todos os detalhes, a gente precisa lembrar por que você escolheu fazer o high school, que é uma decisão tão importante para a sua família, uma decisão tão importante para você, que foi até a loja, você pesquisou com o seu consultor, envolveu a sua família, avaliou as oportunidades do melhor programa, do melhor destino, viu todas as regras, todas as condutas que envolvem o high school e a gente está aqui para relembrá-los, tá bom? Então fica aqui comigo. Bom, para falar sobre o high school, a gente precisa entender que a proposta do high school é que você faça uma imersão total durante o seu programa, seja nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Alemanha, na Nova Zelândia. A ideia é realmente que você tenha uma vivência cultural, onde você possa todos os dias ter uma rotina de um estudante local, de você conhecer uma casa de família nativa ou de você morar também numa residência estudantil com outros estudantes locais e estudantes internacionais. Então essa é a proposta do high school, você ter essa imersão cultural. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente para que a gente tenha bastante flexibilidade, a gente esteja aberto a esse novo aprendizado que você escolheu, que você se planejou junto com a CI, tá bem? Bom, falando sobre isso, é super importante a gente entender essa decisão, quais são as vantagens, né, que você escolheu. A grande vantagem é que a questão do idioma, né, vai ser uma grande consequência aí do seu dia a dia. Você ficando um ano, um semestre ou um termo, a gente percebe a desenvoltura dos estudantes, né? Desde a primeira semana, você utilizando aí a língua local. Então é super importante na hospedagem e na escola, você junto com os outros estudantes, como que o dia a dia você vai adquirir a fluência do idioma, né? Que realmente existe aí uma grande expectativa por parte dos pais e pela parte do estudante também. Tá? Além disso, você vai deixar de ter a sua timidez, né? Vai ficar de lado, você vai ter mais desenvoltura, mais independência. O high school também proporciona maturidade, porque você vai cuidar de si, cuidar das suas coisas, entender sobre a sua rotina. Então isso é super importante, é fundamental no programa de high school para que você possa cuidar de si e isso vai refletir na sua vida adulta. A gente percebe os estudantes de high school voltando muito mais confiantes, entendendo mais sobre o mundo, mais sobre valores, sobre a vida, depois que ele volta do ensino médio fora do Brasil. Então, existe também essa possibilidade de você se desenvolver não só no idioma, mas também pessoalmente. Além disso, fazer amizades, né, de vários lugares do mundo. Você vai ter amigos aí, tanto os locais quanto estudantes internacionais. Então, é uma super oportunidade. Então, você vai aprender a cultura, ensinar sobre você, sobre a sua cultura, a questão do idioma e ter esse desenvolvimento pessoal, ok? Bom, e aí a gente vai retomar as etapas do programa, que eu sei que muitos de vocês conhecem, passo a passo como funciona o high school, mas a gente está aqui para relembrar como que vocês chegaram até aqui. Vocês lembram que vocês passaram por um processo seletivo? Vocês fizeram um teste do idioma, o teste do inglês, né, junto com o seu consultor da CI, para avaliar realmente se você tinha aptidão para você assistir uma aula fora do Brasil. Você passou por isso, pela orientação sobre todas as regras do programa,
deveres, os seus direitos com relação ao ensino médio fora do Brasil. Você lê o manual do estudante junto com o seu consultor mandou para você e você leu junto com a sua família para você estar cada vez mais preparado para essa experiência. E tem todos os detalhes com relação a passaporte, a questão do visto. Então, todas essas etapas a gente foi passo a passo com vocês, explicando, né, para vocês conseguirem galgar junto com a gente. E além disso, obviamente, né, a questão da passagem aérea, para onde realmente você vai estudar. Então, a gente foi passando com vocês todo esse processo. Foi um processo seletivo, gente, e se vocês estão aqui é porque vocês foram aprovados. É um processo seletivo, tá? O estudante faz todo esse processo junto com o teste de inglês, a questão do application, né? O famoso application que vocês preencheram com muito carinho. E teve sim uma escola fora do Brasil, no exterior, avaliando o seu perfil, avaliando o perfil de um outro estudante internacional e você foi aprovado. Então é com muito orgulho, né? A gente também é uma satisfação muito grande ter tantos estudantes aprovados no programa de ensino médio, no programa High School da CI. Então se sintam aí privilegiados, né? Então existe uma seleção sim que é feita, tanto aqui na CI, quanto as nossas escolas parceiras no exterior. Bom, e aí, toda essa documentação que vocês foram preenchendo, a questão do application, a questão do manual, sempre a gente frisava a questão das normas de conduta, né? Tudo isso, né, para um estudante adolescente pode ser que seja até maçante, né? Nossa, mas falaram de tantas regras, né? O que pode ser feito, como que eu posso lidar com as coisas lá. A gente sempre trabalha com muita transparência nesse programa, até para que o estudante se adapte da melhor forma possível durante o seu ensino médio. Então é super importante que vocês tenham mesmo muito claro as regras do programa para que você aproveite o melhor do programa. Que você faça amigos, que você vá bem na escola, que você pratique um esporte diferente, ou o esporte que você faz aqui, você também faz lá. Então que você aproveite o máximo desse um ano, desse semestre, desse termo que você vai ficar lá nos Estados Unidos, na Austrália, na França, na Alemanha, estudando, porque é uma experiência única, né? Você estudar numa escola secundária fora do Brasil. São para poucos, né? E você tem esse privilégio. Mas você precisa seguir realmente as regras para você ir bem. Então é por isso que a gente frisa bastante. Então, com relação às suas notas, igual você conduz aqui, as suas notas, as questões de falta, a questão de pontualidade é super importante. Então, da mesma forma que a condução que você faz aqui na sua escola no Brasil, você precisa também conduzir da mesma forma lá, porque você também precisa ser aprovado nesse tempo que você vai fazer o ensino médio fora, para você poder voltar ou até continuar a sua vida acadêmica. Então, fiquem atentos com relação a isso. A parte da escola é da mesma forma como você conduz aqui no Brasil, tá? Então, notas, a questão de pontualidade, a questão de faltas, é super importante ficar atentos com relação a isso, tá? Bom, e aí, com relação à escola, a gente percebe que, como é muito semelhante, né, dessa parte de regras, a grande maioria dos nossos estudantes entende, já existe uma rotina aqui no Brasil que tem que ser continuada fora. Então, ok. E aí a parte que a gente fica um pouco mais preocupada, que é super comum, é a questão da acomodação, né? A acomodação é uma questão, inclusive, de primeiro atendimento que a gente tem nas lojas da CI. Como que é essa acomodação? Como que vai ser? A grande expectativa, né? Como que vai ser esse dia a dia? Eu tenho uma família, né, hospedeira que vai me acolher. Como que será isso, né? Então, muitas vezes a parte acadêmica, a parte da escola não é uma grande preocupação, e sim a moradia, né? A casa de família, gente, então a gente sempre tem que pensar, fazer esse exercício de se sentar na cadeira, né, dessas famílias que recebem estudantes internacionais. A casa de família, ela está aberta para receber um estudante, um menino, uma menina, adolescente, para aprender com esse intercambista e também ensinar a cultura, a rotina, o dia a dia
para esse intercambista. Então, são famílias que estão disponíveis, que querem aprender, que querem ensinar sobre o dia a dia de suas vidas. Então, é muito genuíno, né, as famílias receberem estudantes internacionais, abrirem suas casas, abrirem sua privacidade. Então, existe uma seleção que é feita, uma análise minuciosa que é feita pelas escolas e pelas organizações para realmente ter uma família apta, tá, a receber o intercambista, tá? E aí, qual que é a estrutura dessa família que é super importante para a gente alinhar as expectativas, tá? Uma família, por exemplo, um casal sem filhos é considerado uma família. Se essa família está apta, aberta a receber um intercambista e tem estrutura, ela sim estará disponível para um estudante internacional, tá? Então, a estrutura da família. Casais sem filhos, casais com filhos, mãe viúva, mãe separada, outros intercambistas na casa, cada vez mais comum, né? Ter estudantes de outras nacionalidades na casa, que também é uma super experiência, tá? Famílias religiosas, orientação sexual diferente da sua. Então, assim, existe aí, né, uma diversidade no mundo e aqui no Brasil que a gente precisa respeitar. Então, é considerado família sim. Então, isso é super importante entender desde aqui do Brasil, né? Para a gente poder conhecer essa família e embarcar e começar o high school de peito aberto, de coração aberto, para saber que você vai ter uma família provavelmente bem diferente da sua. Uma rotina bem diferente da sua. Essa é a proposta do ensino médio, essa é a proposta do high school, tá bom? Além disso, uma coisa muito importante que a gente precisa ter conosco, qualquer tipo de discriminação, né, lá fora é muito grave, é uma questão de lei. Então, assim, a gente pede também que a gente chama a atenção de vocês com relação a isso, tá? Então, qualquer tipo de discriminação que seja feito por parte do intercambista, tá? E seja feito, obviamente, com o intercambista, é levado muito a sério, tá? Então, novamente, esteja abertos aí a novos valores, a novas culturas, a pessoas diferentes do seu convívio. E isso tem um perfil, basicamente, da casa de família que tanto, né, a gente vai endossando isso, né, no programa de high school que você fala com o seu consultor, né? Então, novamente, existe uma grande expectativa da moradia. Então, as regras da família, por exemplo, com relação ao horário, com relação ao jantar, a hora de chegar em casa, a rotina, por exemplo, de ir para a igreja. Existem famílias que têm esse hábito de ir uma vez, 2 vezes por semana, por exemplo. Esses detalhes tão pessoais, você vai ter orientação na primeira semana que você chegar na host family, que é na casa de família, tá bom? Então, existem algumas questões, alguns detalhes que você vai ter essa desenvoltura mesmo na primeira semana, né? Então, é importante que você saiba disso. Obviamente que quando chega os detalhes da família, antes de você embarcar, a gente pede que o intercambista imediatamente já entre em contato com a família, ainda mais agora com mídia social, né? Você pode facilmente já falar com a família para começar a criar um vínculo, né? Criar esse relacionamento é super importante. Então, quanto mais detalhes, né, que você saiba da família e ele saiba de você, maior a adaptação, né? Então, comunicação sempre. Então, se vocês tiverem essa oportunidade de ter os detalhes, né, da família antes de embarcar, é realmente recomendável que você já entre em contato para iniciar esse relacionamento, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a residência estudantil. Os estudantes que ficam numa moradia na escola, numa residência da escola, tá? Então, a gente também tem o programa de high school, onde o estudante, ele mora na mesma estrutura da escola ou numa residência ao lado da instituição que pertence à escola, obviamente, tá? Essa atmosfera já tem um objetivo diferente. É uma estrutura de residência estudantil, onde tem regras também de horários, né? Da mesma forma que tem a casa de família, tem a sua rotina também, né? Para ter um bom convívio entre todos. E na residência,
O estudante intercambista, ele pode ficar com estudantes internacionais, com estudantes locais da mesma faixa etária, tá? Então, essa é a ideia. A ideia da residência estudantil é ter esse convívio com estudantes diversos, tanto locais quanto vários estudantes de vários lugares do mundo, né? Na mesma faixa etária da mesma instituição, tá? Então, tem esses dois tipos de cenários que também exigem flexibilidade, né, pessoal? Porque são pessoas. Então, tem diferentes valores, pode ter estudantes com diferentes religiões do que a sua, diferentes etnias, comidas diferentes, né? Que um estudante pode comer, o outro não. Então, novamente, flexibilidade, coração aberto para você aprender e ensinar sobre a sua cultura. É super importante. E aí, novamente, a gente coloca, né, bem em letras garrafais com relação à discriminação, né? Tomar muito cuidado com relação a isso em qualquer ambiente, tá bem? Bom, já que a gente relembrou tudo isso, vamos falar um pouquinho dos preparativos. Ainda existe uma lição de casa que vocês precisam fazer, tá? Junto com a sua família. Bom, é importante que vocês façam um check-up médico e com um dentista, né? Então, dá uma geral, né, para que você possa ir bem e não ter nenhuma questão, nenhuma dúvida, nenhuma eventualidade durante o seu programa. Então é importante que vocês façam isso, né, uma prevenção com relação à parte médica, à parte dentária, porque aí qualquer eventualidade você já está preparado, tá? Mas a ideia é para que você não tenha nada e, novamente, você aproveite o máximo desse período que você vai ficar fora, tá? Estudar o idioma, gente, é fundamental, é para sempre, né? Uma segunda língua, uma terceira língua, sempre envolvido com o idioma, porque sempre a comunicação, especialmente no programa do High School, ele é muito importante. Quanto melhor a comunicação, mais fácil você vai conseguir se expressar, mais fácil você vai conseguir entender, né? E se fazer entender, e isso pode ser na escola, com esses novos amigos, na acomodação que você vai ficar. Então, isso também desenvolve, né, todo um discurso que você se posiciona melhor, que vai ser importante para você, que você pode, né, colocar suas ideias. E isso também é super importante no programa do High School, onde você vai interagir com tantas pessoas diferentes. Então, quanto mais o idioma, assim, melhor, tá? Então, a gente vê muitos estudantes, né, deixando assim esse compromisso mesmo, desde que fecha o High School com a gente, estudando cada vez mais, estudando antes do embarque, chegando lá, tendo uma ótima comunicação, e isso tem assim um diferencial durante todo o programa. A gente percebe que o estudante acaba indo melhor na escola, né, interagindo mais com os professores, conseguindo trabalhar em projetos diferentes dentro da escola, um projeto diferente que aqui no Brasil não tenha, talvez, na escola. Então, existe aí um mundo de possibilidades quando você consegue se expressar melhor, tá? Além disso, nessa comunicação que a gente fala, que talvez você consiga fazer essa comunicação com a família que vai te receber, com os novos amigos que você vai ter, é legal que você leve também lembrancinhas do Brasil, né? Já fica uma dica aqui do High School, tá? Isso traz uma conexão. Então a gente percebe que os estudantes que querem falar do Brasil sabem bastante da sua cultura, da sua cidade, querem explicar sobre o seu dia a dia. Então fazem mais amizades, aproveitam mais o programa, e trazer coisas do Brasil é uma interação bem bacana. Conecta com os outros estudantes, conecta com a sua nova família. Lisa, peraí. Eu quero saber de você uma coisa. Já que você está falando tanto das lembrancinhas, dessa conexão, que tipo de presente que a gente pode levar daqui do Brasil? Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente se perguntando isso, porque está na hora de comprar essas lembrancinhas, né? O que o pessoal gosta de receber? Bom, e que a gente percebe que é sucesso, né? Livros do Brasil, falando sobre o Brasil ou falando da sua região, né, explicando sobre o seu estado. A gente até aprende, né? Tem coisa que a gente nem tem tanta noção, a gente acaba aprendendo junto lá com o seu novo amigo, com a sua nova família.
Além disso, coisas realmente, por exemplo, da Natura que a gente tem, ou do Boticário, que é bem... Marcas nacionais. Marcas nacionais que tem todo esse mote, né, de trazer, desenvolver o sabonete da Amazônia, né, uma coisa bem cultural, eu acho que é super importante. Eles adoram, né? Não tem lá. E deixa eu te falar um negócio. Muita gente fala que eles não conhecem o brigadeiro, né? O nosso famoso brigadeiro. Dá pra gente fazer brigadeiro lá pra eles? Dá pra fazer, dá pra levar, então, pra fazer. Tempo de aprender a fazer o brigadeiro. Verdade. Pra você depois ali... Vai treinando, ainda é dezembro. Daqui a pouco só que você vai viajar. Então dá pra fazer e eles vão ficar amarradão. Bom, eles adoram. Adoram. E o que mais que a gente tem? Tem algum presente pra gente levar pros amigos? Que a gente vai conhecer na escola? Esse tipo de coisa? Então, e aí basicamente são os souvenirs, né, que eles adoram, né? Então tem estudante que leva a camiseta do Brasil, bandeira, os chaveiros para assinar. Então assim, bem característico, né? Tem estudante que vai virar o olho agora pra gente, mas eles adoram, gente. Eles adoram. Havaianas, eles adoram. Muito bem. Eles tá aqui adoram. na nossa reunião e, por favor, marcas que nós falamos nos patrocinem na próxima reunião. Verdade. A Lisa não podia falar. Lisa, fica à vontade, já volto aqui. Tá bom. Então tem toda essa listagem, né, que a gente exemplificou para vocês, que eu acho que vale a pena, né, gente? Independente de vocês terem um número certo de pessoas, por exemplo, na família, vocês não precisam levar nada contado isso. Vocês podem levar algumas lembranças e ao longo do intercâmbio, pessoas relevantes vocês podem presentear com essas lembrancinhas, com esses souvenirs. É super bacana, tá? É bem comum. Vocês vão ver outros intercambistas de outros países que também fazem isso. Então é super interessante, tá? Bom, além disso, né? Só pra gente seguir aqui. Com relação à mala, né? Pedindo para vocês levarem os souvenirs, mas em paralelo o equilíbrio, né? A questão da organização da mala também. Pensem que não é uma viagem de turismo, vocês realmente vão morar no país, então precisa ser realmente uma mala muito bem pensada, muito bem organizada, porque provavelmente vocês vão acabar comprando roupas lá e a gente percebe que os estudantes acabam tentando levar a casa inteira lá, então tomem cuidado com relação a isso, até por conta de excesso de bagagem mesmo, né? Então... vale a pena fazer essa mala com calma e uma mala bem pontual, porque vocês vão acabar consumindo, até por conta de frio, por conta do clima mesmo, né? Bem característico aí de alguns países, que é importante vocês comprarem as roupas por lá, tá bom? Bom, e aí puxando para os preparativos, além da mala muito bem organizada, como eu disse, existem aí uma documentação essencial que vocês precisam prestar atenção a partir de hoje, né? E inclusive durante todo o seu high school, né? Então a gente fez aqui uma listagem para deixar bem claro, né, com relação à documentação, que é o passaporte válido, a assistência médica, tá? A assistência médica, pessoal, com relação ao high school, ele cobre qualquer tipo de eventualidade que ocorre durante a sua estadia fora do Brasil. Ele não cobre tratamento. Então, você está fazendo um tratamento de canal dentário, você quer continuar o seu tratamento nos Estados Unidos. Não é possível, tá? A assistência médica é para questões pontuais que ocorrem lá, tá? Então, isso é super importante que fique bem claro, tá? A orientação da assistência médica, com o telefone de emergência, tudo certinho, toda essa condução, você pode ter aqui antes do embarque ou você terá na primeira semana na sua chegada lá, tá? Vai depender de cada escola. Cada escola, ela faz a sua orientação da forma dela. Então, ou antes do embarque ou na chegada lá. É claro que se você tiver alguma dúvida, independente se for aqui ou lá, a gente consegue ver esse esclarecimento para você, tá? Mas a primeira semana é a semana do esclarecimento com relação ao seu programa, para tirar todas as suas dúvidas durante a sua estadia lá, nos seus primeiros dias lá, para que você não tenha nenhuma questão, para que você possa realmente realizar o seu high school aí de peito aberto, tá bom? Além disso, tem o dinheiro, que é o cartão de crédito, que a gente pede para o estudante levar
para qualquer emergência, cartão internacional. O cartão de débito, a gente tem o cartão da CI, que é o Travel Money, que você pode carregar o cartão. Então, é importante, né, sempre com você, né, que você pode utilizar para débito ou para saque. Os remédios que você utiliza... Tô voltando. Vim aqui para falar de um cartão que é super especial, que a gente precisa falar. Tá. Em todas as unidades da CI você consegue encontrar a BPay. O que é BPay? É o nosso novo cartão para você poder viajar tranquilo, seguro e que os pais podem cuidar dessa conta aqui no Brasil. Observando o extrato, e a galera vai ficar brava comigo agora, mas o pai, a mãe consegue observar o extrato aqui no Brasil, consegue acompanhar tudo isso de perto e muito melhor do que esses outros bancos internacionais, que eu sei que você deve estar pensando nesse banco agora, vou colocar naquele cartão ali, que é famoso, que aceita em tudo. BPay é um banco aqui do Brasil, super parceiro da CI, onde você consegue fazer a sua conversão de moeda em várias moedas, em todas as moedas que a gente tem, aí os nossos destinos do High School, e que você pode fazer então o seu câmbio, você vai tranquilo. Precisou de mais dinheiro? O pai pode ir lá e colocar mais dinheiro para o mês que vem. Ou, vou fazer uma compra, quero trocar de telefone, aproveitando que aqui é mais barato, quero comprar um computador novo, e por aí vai. O pai, a mãe consegue fazer esse depósito. Não esquece, fala com o seu consultor CI que você quer fazer o seu cartão BPay. Maravilhoso, ótimo. Vou para lá, daqui a pouco eu volto. Adorei a questão do extrato também, né? Porque tem como a gente avaliar, a gente não, né? Os pais avaliar com relação, né, a essa mesada, né? Esse combinado que vocês vão ter todo mês com relação aos gastos pessoais, né? Bom, retomando aqui, com relação os outros documentos que são importantes vocês ficarem, né, atentos, tá? Então, além do passaporte, assistência e o cartão, né, que o William nos explicou, tem a questão dos remédios, tá? Remédio de uso contínuo, remédio que você precisa continuar usando durante a sua estadia fora do Brasil, precisa da receita na língua local, que seria a grande maioria o inglês, em português, explicando por que você usa esse remédio, tá? A gente tem, né, muitos que falam, nossa, que polêmico isso, não precisa, o remédio acaba passando. Tome cuidado, tá? Cada vez mais restrito isso. Então, se é um remédio que é fundamental, que você precisa tomar todos os dias, precisa de receita, gente. Receita para explicar em inglês, em português, por que você toma esse remédio, porque você vai levar uma certa quantia de caixas, tá? Então é super importante. E esses remédios, pessoal, é na mala despachada, tá? Então vai na malona que vocês estão organizando muito bem, tá? Não vai na mala de mão com vocês. Então é super importante a questão da receita. A gente teve alguns casos, temporadas passadas, que realmente passou batido, o estudante acabou esquecendo a receita, né? E a gente teve alguns estudantes que tiveram que deixar o remédio, né? Não conseguiram embarcar com o remédio, tá? Então é super importante com relação a esse documento, que é a receita em inglês e português, tá? Além disso, vamos lá, a questão do histórico, o famoso histórico escolar. Então, tudo que vocês estudaram até o presente momento, né? Então, na verdade, o último ano escolar, em inglês ou português, vocês precisam levar junto com vocês, tá? Nossa, mas eu já mostrei lá no application todo o meu histórico, né? Mas o histórico recente, a gente recomenda que vocês levem. Por quê? Porque vocês vão apresentar isso lá na escola de vocês, no high school de vocês, para vocês fazerem a escolha das disciplinas que vocês vão estudar no seu high school, no seu ensino médio. Então é super importante. Eles vão conseguir visualizar junto com você o que você estudou, quais são as suas notas. Então é importante para você conseguir dar continuidade no high school, tá bom? Então fiquem atentos aí com relação ao histórico aqui do Brasil para você levar para o exterior. Além disso, a confirmação do seu programa, que você foi aprovado, que está tudo certinho lá. Tem a documentação que chama Letter of Acceptance, tem o I-20, tem o DS. Fiquem tranquilos com essas nomenclaturas. A gente que precisa saber dessa nomenclatura, tá?
é a confirmação do seu programa que você foi aprovado. Essa documentação o consultor irá apresentar para você junto com o restante da documentação, da orientação, do checklist que eles fazem com vocês, tá bem? Então, essa documentação junto com o passaporte, com assistência médica, é super importante você apresentar na sua chegada de um país, né? Mostrar que você foi aprovado, tudo certinho, que está o nome do seu programa, qual o programa que você veio fazer, qual a duração. Então, isso atesta que você foi aprovado no high school, tá bom? Endereço e contato da escola que você vai se hospedar, importante também, junto com o restante da sua documentação, tá bom? Toda essa documentação é super importante porque poderá ser questionado no seu embarque, tá? Então, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, é importante que você tenha esse kit. Mas, novamente, não se preocupe, a gente faz toda a revisão junto com vocês, o consultor ele vai bater toda a documentação, mas a gente acha importante a gente deixar pontuado aqui para vocês também, ok? Voos internacionais, gente, pelo menos 3 horas antes no aeroporto, tá? Também o pessoal fala que é um exagero nosso, que a gente acha, né, que imagina 3 horas é muito tempo. Não, todo o processo até chegar, fazer o check-in, conseguir se despedir da família, tudo certinho, pelo menos 3 horas de antecedência no aeroporto, tá bom? E aí você consegue fazer tranquilamente o seu embarque, tá? E aí, novamente, a gente deixa claro aqui com relação à mala despachada, tá? Então, evitem excessos. Pensa que mesmo que você tenha excesso na sua mala, você que vai estar conduzindo a sua mala. Se você tiver conexão, talvez você que tenha que puxar a sua mala, se a mala estiver muito pesada, precisa pensar nisso também, né? Então, é da sua responsabilidade todas as malas aí que você vai levar. Então, tem que ser bem pontual a organização da sua mala, tá bom? E por final, o mais importante que a gente fica preocupadíssimo, né, lá no aeroporto quando a gente está junto com os estudantes, é a documentação de autorização de menor desacompanhado, tá? Essa documentação é um documento que é exigido pela Polícia Federal. A maioria dos passaportes atualmente, ele já tem essa autorização no passaporte, tá? Onde os pais já autorizaram o estudante a viajar sozinho, tá? Dá um double check, vê se está tudo certinho no seu passaporte, se está autorizado. Caso você não tenha esse detalhe no seu passaporte, fique tranquilo, o consultor da CI, ele vai te mostrar um documento da Polícia Federal, um modelo de como deve ser feito para anexar junto com o seu passaporte, tá bom? Então, ou está no passaporte autorizado, ou você vai ter um documento que vai ser feito, um modelo oficial da Polícia Federal que você tem que deixar junto com o seu documento para você embarcar, tá bom? E aí, qualquer questão desse modelo, algum detalhe, fique tranquilo que o consultor, inclusive, ele checa essa documentação. Precisa estar tudo certinho para o seu embarque. E esse documento precisa estar perfeito para que você não tenha nenhuma questão no aeroporto. Bom, então a gente frisou toda essa documentação e além disso, que a gente também deixa aqui novamente, né? Além disso que a gente comentou, tem com relação às suas vacinas que você apresentou lá no application, mas é importante que tenha aqui também junto, tá? O comprovante de vacinas, caso seja questionado, então tá lá junto com o seu kit, toda a sua documentação. E aí, essa documentação, gente, a gente é bem minucioso, porque ele é válido tanto para você chegar no país, como na chegada do seu high school, por isso que a gente deixa distinto aqui também, tá? Então, chegando lá, para você apresentar na residência estudantil, para você apresentar na escola que você vai estudar, pode ser questionado, tá? Pode ser que eles precisem de uma cópia adicional, eles precisam de uma revisão das suas vacinas para verificar se está tudo certo. É condução normal do programa, tá? Você tem o kit, tudo certo, é só apresentar, tá bom? Bom, com relação à documentação, aos detalhes técnicos, falamos de todos, aparentemente, tá? E aí agora é importante a gente ressaltar
com relação ao dia a dia que você vai morar lá no seu high school, tá bom? Como eu comecei a falar no começo, né, desse vídeo, a gente falou sobre pessoas, né? São pessoas que você vai conviver. Então é importante a gente sempre alinhar a expectativa. Às vezes a gente tem uma expectativa muito alta, uma expectativa muito baixa. A gente tem que ter esse exercício de alinhamento de expectativa, peito aberto, para conhecer essa nova cultura. E nesse dia a dia terão situações que pode ter ruído de comunicação. Comunicação com a família, comunicação na escola, comunicação você praticando um esporte, você numa disciplina, na aula de geografia, na aula de física, que não entendeu. Então, é igual aqui no Brasil. Existem aí alguns ruídos, alguns mal entendidos que a gente precisa sempre esclarecer, tá? E aí, qual que é o caminho, né, desses esclarecimentos, caso você não consiga conduzir diretamente com a pessoa, com a situação, tá? Existe um suporte para te orientar lá durante o programa, tá? Então existe o coordenador do seu programa, o coordenador local, que a gente chama, onde você pode acionar para tirar dúvidas. Existe a própria organização e, obviamente, questões também você pode levar, né, tanto aqui para o consultor da CI e para os seus pais, tá? Mas a gente recomenda e a gente pede para que seja mais assertivo, que seja esse caminho, porque seja mais rápido. Então, se você tiver alguma dúvida, por exemplo, com relação à família, obviamente que seria interessante você perguntar direto para a família, mas surgiu uma timidez e você não quer fazer uma pergunta para essa família. Você pode contar sim com o coordenador e questionar, olha, é comum acontecer isso aqui, como que você recomenda que eu possa conversar com a pessoa, como que tem que ser meu comportamento. Então você tem um coordenador para isso e ele consegue te responder prontamente. É claro que se for necessário verificar alguma questão, pode levar algum tempo, é possível, né? Mas você falando com o canal direto que a gente coloca, é muito mais rápido. E aí você consegue solucionar e continuar a sua vida no ensino médio. Então, esse é o caminho que a gente recomenda. O coordenador está próximo de você, você pode também tirar as dúvidas diretamente, por exemplo, da disciplina, direto com o seu professor. Então, os canais diretos são importantes, tá? Às vezes a gente tem alguma solicitação que vem dos pais, que vocês acabam questionando, os pais aqui no Brasil, vem para o seu consultor, e aí chega para nós e aí a gente vai entrar em contato. Então existe um caminho aí que pode demorar ainda mais, né? E aí realmente pode ficar angustiante, pode ser frustrante, ter uma expectativa de espera. Então o que a gente recomenda basicamente é que vocês sigam os canais de comunicação mais próximos de vocês, que vocês possam tirar suas dúvidas. É comum, é importante tirar suas dúvidas para que você tenha a resposta mais rápido, mais ágil, para que você possa conduzir o ensino médio. Mas é claro, gente, que se vocês tiverem alguma questão delicada, a gente está aqui de olho, né? A gente vai dar o suporte para vocês sempre, até o retorno de vocês do high school, tá? Mas o dia a dia é super importante entender esse canal para que você tenha a resposta rápido e você continue aprendendo, continue mostrando para que você veio para fazer o ensino médio, tá bom? Bom, depois de falar dos canais, existem algumas diferenciações com relação ao dia a dia lá, que é importante, que a gente não tem aqui, que a gente deixou aqui em destaque, tá? A escola, tá? Num geral, as escolas fora do Brasil, elas têm uma condução diferente do que a gente tem aqui. Geralmente ela tem um período um pouco maior de horário, né? Ele é considerado um período integral. O estudante, ele acaba indo um pouquinho mais tarde, né? A gente vai bem cedo para a escola aqui no Brasil, ele acaba indo um pouco mais tarde, né? Geralmente os estudantes vão 8, 8h30, que iniciam as aulas no high school. E dependendo das atividades extracurriculares, esportes, tem estudante que acaba ficando o dia todo na escola. Até 4 horas, 3h30, 4h30, dependendo o que você fará depois das suas disciplinas.
Então isso é importante. Então o tempo escolar, né, durante de segunda a sexta, ele é mais longo, tá? Então diferente daqui que muitos estudantes ficam só na parte da manhã ou só na parte da tarde nas escolas, tá? Muitas escolas adotam uniforme. E aí existe sim uma regra certinha de conduta do uniforme com relação ao traje mesmo, né? Eles realmente são bem formais com relação a isso. Então, se a sua escola tem uniforme, você vai entrar, né, nessa rotina, né? Você vai ver que todos os estudantes são bem padrões assim com relação à roupa, ao uniforme. Muitos fazem essas disciplinas eletivas fora do horário escolar. Então é muito comum a prática de esportes, aula de artes, clubes, né, que são os clubes que são reuniões com os estudantes. Então essa interação acontece muito nas escolas de ensino médio fora do Brasil, tá? Então é importante que você possa participar para que você possa conhecer, possa aprender aí uma disciplina nova, um esporte novo. É super importante para a sua desenvoltura, tá? Durante o seu dia a dia nas salas de aula, é o estudante que troca de classe. O professor, ele tem a sua sala fixa. Então é o estudante que assiste a aula, finaliza a aula, ele sai da sala, ele vai para outra classe. Bem como os filmes, né? Então o professor, ele tem a sua sala fixa e é o estudante que faz essa troca, tá? E aí, novamente, nessa primeira semana, você vai ter toda essa adaptação, você vai entender aonde que fica cada sala para você entender a questão do armário, se você puder pegar seu material escolar, para você ir para a sala. Então, essa rotina você vai se adaptando aí. Na primeira semana é bem esclarecida pelas escolas, tá? Bom, com relação aos destaques das normas de conduta que a gente já bem desenhou, deixar mais claro ainda com relação ao que é esperado, do que tem de expectativa sobre o intercambista e o que não se tem de expectativa, o que não pode, né? O que é esperado, basicamente, é que você continue tendo boas notas, tenha um bom desempenho acadêmico, a sua comunicação seja cada vez melhor no idioma local, obviamente, durante a sua estadia fora do Brasil. Com relação a respeito, com relação à educação, a gente espera isso do nosso intercambista, né? Para que tenha aí um convívio bom com essa nova família, com esses novos amigos, desse novo ambiente, né? É importante, então, educação e respeito sempre. Participar ao máximo das atividades, porque você consegue interagir, então você faz parte desse todo. Então, comunidades, eles esperam realmente que todo mundo que mora, né, nessa cidade, nesse bairro, que eles participem mesmo de trabalhos voluntários. Essa questão da igreja também é uma atividade social das cidades. Então, aproveite, participe. É importante para o aprendizado, para que você possa interagir com novas pessoas. E aí, uma coisa que muitos estudantes não gostam, mas a gente percebe que o estudante que aproveita mais, é o que interage mais, é o estudante também que fala menos português. Então a gente coloca aqui, né? Menos língua nativa, mais a local. Porque você vai interagir mais e você vai estar mais nessa imersão mesmo, usando a língua e aprendendo cada vez mais no high school, tá bom? O que você não pode? Você não pode se colocar em risco, né? Então, precisa ficar muito atento com relação a isso, você que vai cuidar de si. Então, obviamente, você já deve ter visto isso no seu application. Não pode dirigir qualquer atividade radical, então se colocar em risco, pular de paraquedas, bungee jump, não pode no programa de high school. Você é um estudante menor de idade, né? Sempre lembrar disso também, né? Então, qualquer esporte radical é proibido, qualquer tipo de uso de droga, bebida alcoólica também proibido e viajar desacompanhado, tá bom? Então, basicamente, são esses itens que realmente não é permitido. Qualquer questão
nesse nível, nesses pontos, o estudante pode ser desligado imediatamente do seu programa, tá bom? Importante ressaltar. Convalidação de notas, uma das maiores preocupações dos pais. A convalidação de notas, mas o que é isso, né? A convalidação de notas, gente, é o documento de tudo que você estudou no seu ensino médio fora do Brasil, que você tem que trazer de volta para que você continue os seus estudos, tá bom? E aqui a gente deixou bem claro do que é necessário esse documento, tá? Então, o seu nome tem que estar completo, certinho, com relação à data de início, à data de término do seu programa, o que você estudou durante o ensino médio. Se você estudou o ano letivo, o semestre, tem que deixar lá tudo muito certinho. Essa documentação, quem vai apresentar para vocês é a escola que você estudou, que você fez o seu high school, tá? Mas é importante você dar um double check se tem todos esses pontos, ok? Então, o nome, data que você iniciou, que você finalizou, as disciplinas, quanto que foram as suas notas, a frequência, tá? Carimbo, assinatura, então o documento tem que estar completinho, tá bom? Então, façam esse double check, é super importante ter essa documentação novamente, para que você possa continuar os seus estudos. Mesmo se você continuar fazendo o high school, ou se você voltar para o Brasil e finalizar o ensino médio aqui, tá? E aí, quais são as matérias que por lei você precisa fazer, que o MEC exige, tá? Para você voltar e continuar os seus estudos aqui no Brasil, para que você não tenha problema nenhum. São 5 matérias: matemática, ciências sociais, ciências biológicas, educação física ou esportes e a língua local. Precisa seguir essas 5 matérias, tá, pessoal? Essa é uma questão para que vocês não tenham nenhum problema quando vocês voltarem para o Brasil, tá? E aí, novamente, né? Vocês precisam serem aprovados no seu high school. Vocês voltando, aprovados nessas 5 matérias, vocês conseguem dar aí continuidade nos estudos de vocês, ok? Então, é super importante que vocês tenham bem claro com relação às matérias que vocês devem estudar durante o high school, ok? Dicas finais. Bom, a gente falou bastante de comunicação, né? E isso puxa aí, né, com relação a você se expressar durante o seu programa, né? Então, dúvidas, gente, alguma questão, algum mal-entendido, ou alguma dúvida corriqueira, pergunte sempre, é importante, tá? Porque aí vocês conseguem entender como funciona a rotina, alguma dúvida pontual na escola, na família, alguma regra que você não sabe, pergunte sempre, tá bom? Seja educado, agradeça, como você é aqui no Brasil. Tente evitar ao máximo não falar a língua nativa, que é super importante, né? Lembre-se que você vai estar aí, né, num ambiente onde todos falam a língua local, então é de bom tom que você também use a língua local, até para você ter mais fluência. Participar das atividades extracurriculares, da comunidade, trabalho voluntário, qualquer tipo de atividade extra, participem. É super importante para a experiência, para que vocês possam aprender e ensinar também sobre vocês. É super importante vocês participarem de tudo que é possível no programa de high school, tá bom? Que vai ser sempre diferente do que você tem aqui no Brasil, tá? Menos mídia social, a gente acabou não colocando aqui, né? Mas assim, a questão de se isolar, de vocês acabarem ficando em mídia social, conversando com o Brasil, acaba atrapalhando para vocês conseguirem fazer novos amigos, se socializar durante o high school. Então é super importante esse envolvimento, tá bom? Essa imersão é super importante para que o seu high school seja um sucesso, ok? E aí, pessoal, aproveite a experiência, né? Estejam abertos, peito aberto para o high school. Se fizer tudo isso que você está contando, Nelisa, não tem como dar errado. Sucesso. Não vai ter problema nenhum. Lisa, quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito legal trazer, compartilhar todo esse conhecimento que você tem aqui com a gente. Pessoal, tá chegando a hora.
Agora é a hora de fazer a mala, de lembrar de todas essas dicas que a Lisa trouxe. Lembrando que se você vai para um destino que agora, comecinho do ano é inverno, tem que tomar cuidado com essas roupas, colocar roupa de frio na mala, fazer aí uma mala de inverno. Você vai para alguma outra região, como a Austrália, Nova Zelândia, que é verão nesse momento, lembra também de levar a roupa de verão. Pontualmente, né? Pontualmente. E depois eles vão acabar comprando coisas lá e às vezes a grande maioria dos casos essas roupas de inverno, de verão são mais preparadas para o ambiente local e por aí vai. Para todas as demais dicas ou dúvidas que vocês tiverem, é só você falar com o consultor da CI que te atendeu, que te ajudou em todo esse processo, que ele vai continuar te ajudando. A sua trajetória aqui com a CI começou no momento que você fechou o seu contrato, mas a gente vai embarcar com você, a gente vai viajar com você e a gente vai curtir juntos toda essa experiência. A Lisa falou que é menos rede social, mas fazer um post, marcar a CI de vez em quando, pode, né, Lisa? Pode, Por deve. favor, a gente quer acompanhar vocês, a gente quer entender como é que tá o seu high school e também repostar aqui nas nossas redes sociais. Lisa, obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Pais, muito obrigado pela confiança, por acreditar no trabalho da CI. E filhos, estudantes, #ViajanteCI. Que seja um momento inesquecível. Vão de peito aberto e vivam essa experiência. Aproveite cada segundo, que a gente está aqui esperando, prontinho para te ajudar com qualquer coisa que acontecer. Isso aí. Obrigada, Tchau, gente. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.